Boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao nosso segundo encontro dessa jornada, desse webinar do Caos ao Cosmos. E olá, pastora Ângela entrando aqui. Deixa eu mandar o convite aqui pro povo, né? Vamos falar para esse povo que essa live já começou. A gente está aguardando vocês, estamos aguardando vocês para o nosso segundo encontro. É isso aí. Tem gente que fala assim, eu vou deixar para começar a projetar as coisas depois que passar as festas. Péssima ideia. Depois que passarem as festas e o ano começar, você vai dizer assim, daqui a pouco tem carnaval. E aí não para, né? Sempre tem um algo a mais daqui a pouco. E esse um algo a mais daqui a pouco faz com que a gente vá adiando. E nós estamos aqui justamente para dizer que a gente não vai adiar nada. Não vai adiar nada, a gente vai começar agora. Já estamos projetando aqui o nosso 2026. Só que não se trata de um projeto relacionado simplesmente a metas. É mais do que isso, né? O nosso projeto aqui, ele diz respeito a um olhar para dentro. Quando metas não são atingidas, nós precisamos entender o que em mim não estava pronto para viver o que eu preciso viver. Essa pergunta é forte, não é? O que você acha dessa pergunta aí? Eu vou até repetir. O que em mim não estava pronto para eu viver o que eu quero viver? Essa é a questão. Quando nós não atingimos os nossos resultados, quando nós não caminhamos em direção aos nossos objetivos adequadamente, quando não chega para a gente o que a gente quer que chegue, em geral é por aí que o bicho está pegando. E esses nossos encontros, eles têm a ver com isso, com olhar para dentro, né? Com descobrir, é uma possibilidade desse olhar de descoberta, tá? Então é sobre isso, pessoal entrando aqui, boa noite, povo lindo, gente que eu tô com saudade aqui, ei Sueli, quanto tempo eu não te vejo? Francisca, bem-vinda, Inês, bem-vinda, aproveita aí, marca aí esse aviãozinho aí, chama umas pessoas que você acredita que precisam vir aqui fazer essa reflexão. Então a gente está falando de projeto, né, do caos ao cosmos, entendendo, né, sair da confusão, sair daquilo que é o que eu não desejo e caminhar para o que eu desejo, um 2026, do jeito que o meu coração deseja, do jeito que a minha alma está buscando, né, o 2026 que eu quero para mim. Você já sabe qual que é? Você já sabe qual que é o formato desse 2026 que você quer para você? Às vezes a gente nem sabe, não parou para olhar, né? E eu dizia ontem que o nosso primeiro movimento era tirar a gente do automático, né? Que a gente fica muito no automático, era tirar do automático, trazer para a consciência, para a gente poder planejar melhor, projetar melhor. Mas os bons projetos, eles também passam inicialmente por esse despertar de uma consciência, né? O para onde eu vou é uma segunda pergunta. A primeira e mais importante é quem eu sou. Então é quem eu sou. Respondendo quem eu sou, eu vou responder o para onde eu vou. E aí as coisas vão se encaminhar melhor, né? Inês, que tentou postar no story do Insta e não vai. Uai, Inês, não vai. Vamos lá, vamos tentando chamar. Narla, minha querida, bem-vinda. Núbia, bem-vinda. Povo entrando aqui. Muito bem, ontem foi o dia 0, né? Não foi o dia 1, começamos pelo número 0. E ontem eu dizia, o 0 é o lugar do caos. O caos é o lugar onde eu não enxergo nada. Eu só sei que está tudo bagunçado. É o vazio primordial, né? O caos a gente traduz muito como bagunça, como confusão, como desordem. Mas a palavra originária, né, de caos, no princípio, né, tudo estava caótico, a terra estava sem forma e vazia. Esse caos é esse vazio, né, esse vazio inaugural. E ontem eu trazia um pouco dessa questão, de que muitas vezes na vida nós estamos passando por situação de caos. Eu até fiz uma pergunta aqui, de 0 a 10, quão caótica foi a sua vida em 2025? Né? Teve gente aqui com notas altas, teve gente com nota baixa também, mas a minoria teve nota baixa, a grande maioria teve nota acima de 5. Algumas pessoas com nota 7, 8, 9, né? 9.5, 9.8.
E eu trouxe um pouco desse entendimento de que o caos, ele é um espaço que exige de nós aceitação, que exige de nós calma. Eu disse, caos não é lugar para criança, caos é lugar para gente grande. Então eu tenho dentro de mim todas as Márcias, mas é a Márcia adulta, é a Márcia madura que tem que ser convidada para olhar o caos, encarar o caos e abaixar um pouco, sabe, essa tendência do controle que todos nós temos, uns mais, outros menos, mas todos nós temos a tendência do controle. Baixar um pouco essa tendência de querer ter o controle, porque no caos não há controle. Eu falei que o caos, né, enquanto número 0 evocava o simbolismo da carta do louco no tarô. Eu até trouxe hoje, né? Eu citei ontem, eu trouxe hoje o desenho. Olha que desenho interessante, né? Eu citei esse desenho ontem. Tá vendo, ó? É o número 0. É uma pessoa, ela tá olhando pro alto, na verdade não sei, né? Ela tá até de olho fechado. Ela tá com uma martulinha, né? Que é uma sacolinha aqui, tem umas poucas coisas, né? Não é uma pessoa que anda com grandes apegos, né? O louco, ele não anda com grandes apegos. E ele tá sassaricando por aí pela vida, né? Observe que o sol, né, tá incidindo sobre ele, um dia iluminado, e tem um cachorrinho aqui, um amigo, ele caminha com esse amigo. E ele tá na beira de um precipício. E aí depende, porque a postura do louco é uma postura que, dependendo, pode fazer loucura e pode cair no abismo por desatenção. Mas dependendo, olha, o sol tá brilhando, o amigo tá latindo aqui, ele apenas se permite caminhar, mesmo diante do perigo. Então, às vezes, diante das situações, nós queremos ter o controle. E nós somos convidados para isso, para nos permitirmos essa leveza, né? O 0, esse lugar de vazio. Eu não sei o que vai acontecer. O que é? Tá difícil, tá doído, o conflito tá grande, tá intenso. Eu não sei o que vai acontecer. Diante de uma grande dor, a gente não sabe o que vai acontecer. Uma perda de um ente querido. Como é que a gente vai se curar daquela ferida? Naquele primeiro momento a gente tem noção de como é que isso vai se dar, né? Às vezes a pessoa perde um emprego e um caos financeiro. Como é que eu vou sair disso? Como é que eu vou pagar as dívidas? Não sabe. Uma doença grave, meu Deus, como que eu vou conseguir uma cura para essa doença? A gente não sabe. Então, o lugar do caos é o lugar do não saber. E diante do não saber, nós precisamos evocar essa leveza de ser, né, de viver sem o controle, de acreditar, né, que nos mínimos detalhes nós vamos ser cuidados. Nem que seja com um cachorrinho latindo para a gente abrir o olho, né, e não cair no precipício. É isso. O caos. Como anda seu caos? Eu disse ontem mais pro final da live que eu ia entregar, né, ao longo dos dias, eu ia entregar alguns presentes, né? E que eu tinha preparado ontem um inventário, né? Esse inventário, inclusive, o nome dele, deixa eu pegar aqui o inventário, vou abrir aqui, Mapa Emocional do Caos. Um teste para entender onde a sua alma está pedindo luz. E algumas pessoas entraram, né? Eu mandei o link, esse link é um link do Forms no Google, que você preenche os dados que eu estou solicitando lá, seu nome, eu pedi data de nascimento para ter mais ou menos uma noção da idade das pessoas com as quais a gente está falando, né? Seu e-mail e seu telefone de WhatsApp, foram os dados que eu pedi. E as pessoas que se inscreveram através desse formulário, que mandaram entre ontem e hoje, eu já mandei esse inventário, que é o Mapa Emocional do Caos. Mas olha só, o Mapa Emocional do Caos, ele apresenta aqui blocos, ao todo são 5 blocos, né? Onde cada bloco vem com 5 afirmações, e sobre essas afirmações você vai dar para cada uma delas uma resposta através de uma nota, onde 0 quase nunca acontece isso comigo, 1 de vez em quando isso acontece comigo, o 2 frequentemente isso acontece comigo. Ô, Rubinilza, não conseguiu mandar mensagem pro meu direct? Você me segue no Instagram? Será que é isso? Teve uma outra pessoa que não conseguiu mandar também, não me seguia no Instagram. É porque assim, como o meu Instagram é aberto, você não precisa me seguir para ver a live. Mas talvez para mandar mensagem no direct você tenha que me seguir. Dá uma olhadinha nisso, por gentileza. Qualquer coisa, você tem meu WhatsApp também, a gente vai se falando, tá bom? O 2 frequentemente isso me acontece, e o 3 isso me acontece quase o tempo todo. O bloco 1 fala sobre sobrecarga.
Então, a primeira afirmação dizia assim, olha, eu estou exausta, como se estivesse sempre no limite das forças. O Benilson, como assim eu não sigo, gente? Eu também não sei. Vai lá e vê que história é essa de você não me seguir. É um absurdo isso. Só rindo, né, Rubê? Eu estou exausta como se eu estivesse sempre no limite das minhas forças. Então, isso quase nunca me acontece. A nota seria 0. De vez em quando, eu estou assim sobrecarregada, exausta, é 1. Frequentemente é 2. E quase o tempo todo é 3. A próxima questão é: eu estou sufocada, como se faltasse o ar diante das demandas da vida. Olha que forte, né? Outra, eu me sinto pressionada pelos prazos, pelas pessoas, pelas expectativas que os outros têm de mim, ou pelas minhas próprias expectativas. Eu sinto que isso me pressiona. Pergunta interessante. Eu não vou ler todas as afirmações, ao todo são 24 afirmações divididas nesses 5 blocos. Mas olha, o bloco 6, aliás, 5 não, 6 blocos. O bloco 6 é o bloco que fala de ansiedade e tensão. No bloco de ansiedade e tensão, fala assim, com que frequência em 2025 você se sentiu ansiosa, com o corpo tenso, agitado, às vezes não sabe nenhum motivo claro, mas dá aquela tensão. Qual a frequência que você ficou inquieto, como se fosse difícil relaxar, não consegue descansar de verdade, dorme, mas não recupera de verdade as forças? Eita, muito? Como é que é? Com qual frequência você sentiu medo do futuro, medo de que as coisas dessem errado, pudessem dar errado para você? Vendo? São afirmações que às vezes fazem parte do nosso cotidiano, fizeram parte do nosso cotidiano ou não. A próxima, olha só, irritada com pequenos acontecimentos, né, acima do que a situação pedia. Eu percebia que nem era para tanto e eu já estava irritada ali. Evonete diz que é um excelente mapa. Gratidão por continuar provocando mudanças. Oh, gratidão, querida. Pois é, eu fiz isso aqui com muito carinho para vocês. Olha esse aqui que interessante, o bloco sobre impotência e desânimo. Eu me senti boa parte desse ano desanimado, sem energia para iniciar e retomar projetos. Fez parte do seu dia a dia isso? Eu me senti boa parte desse ano impotente, como se nada do que eu fizesse realmente mudasse algo. Aquela sensação de que faço, mas não está mudando as coisas, não está ajudando a mudar as coisas. Eu senti como se eu tivesse travado, parado no mesmo lugar. Aquele famoso nada e não chega na praia, né? Parece que o mar está levando de volta. Esse mapa emocional, então, como eu falei, as pessoas que já se inscreveram, né, já preencheram forms, eu já mandei hoje. Se você não preencheu, manda mensagem no direct, manda mensagem, quem tem meu WhatsApp, manda no WhatsApp da Logos, manda sinal de fumaça. Eu vou mandar o link, você se inscreve, e se inscrevendo eu vou mandar para vocês todo o material que eu vou produzir, né, ao longo dessa semana que nós vamos caminhar juntos aqui nesse webinar do Caos ao Cosmos. Mas eu fiz questão de falar um pouquinho desse mapa emocional do caos, por quê? Porque esse primeiro momento é um momento de, com muita coragem, olhar para o caos. A gente tem que ter coragem. Às vezes o caos na sua vida foi a sobrecarga. De repente, em 2025, você está fechando o ano com essa sensação de ter carregado mais peso do que dava conta, né? Então, assim, o ano exigiu muito de você. Você disse muito sim quando devia dizer não. Será que foi isso que aconteceu? O Ender Castro dizendo que você é inspiração para todos nós. Gratidão, gratidão. Às vezes foi isso que aconteceu com você. Às vezes o seu corpo pediu pausa e você não pausou. Às vezes você tinha que delegar e não delegou. Às vezes você tinha que simplificar e complicou. Tem gente que tem essa habilidade de complicar o simples. Eu tinha uma paciente que eu acompanhei durante muitos anos e eu atendi ela e o marido, né? Fazia sessões de casal e fazia sessões individuais. E ela dizia uma coisa, eu achava o máximo. Se ela escutar essa live, ela vai saber que é dela que eu tô falando. Ela dizia assim, fulano, marido, ele tem habilidade, ele conseguiria complicar uma banca de tomate. Se ele fosse dono de uma banca de tomate, ele complicaria a banca de tomate.
essa característica, né, dessa pessoa que consegue complicar o simples, né? Até o simples ele consegue complicar. Será que foi isso? Os caos desse seu 2025, a sobrecarga? Ou será que o caos do seu 2025 foi a desorganização, né? Então, assim, você até queria mudar, mas faltava estrutura, você não tinha uma visão clara das prioridades. Então, a sua vida ficou caótica porque você não conseguiu dar ordem para as coisas. Como é difícil, por exemplo, você cozinhar quando a cozinha tá uma confusão, né? Então, se tem um monte de louça suja na pia, alguém entrou lá e trocou as colheres de lugar, trocou os copos de lugar, você vai tentar achar a panela e não encontra. Então, se a cozinha tá um caos, como é que você cozinha? Então, você até tem uma boa intenção, você tem uma meta, fazer um prato gostoso, tal, você quer receber alguém, você quer que a refeição saia no horário adequado, você quer que fique tudo gostoso, mas você vai pôr um sal, você não sabe onde está o sal. Não adianta, ninguém alcança resultado na desordem. Então talvez o seu caos desse ano tenha a ver com a desorganização interna do seu mundo emocional, das suas emoções. Talvez o seu caos tenha tido ligação com o sentimento de impotência, né? As coisas aconteceram fora do seu controle. Quem é mãe, pai de filhos adultos já, né, naquela idade que você não pode mais conduzi-los, né, que eles precisam decidir e eles começam a decidir e fazer uma confusão com as decisões. E aí vem um sentimento de impotência, né, que é o sentimento que a gente tem diante da doença de um ente querido, né, que você não tem muito o que fazer. Então tem essas ocasiões em que nós ficamos com uma sensação de impotência. Talvez esse tenha sido o seu maior caos desse ano. Talvez o caos da sua vida seja você ter se perdido de si mesmo. Você vê, eu coloquei esses 6 pilares porque se o primeiro momento, o momento zero, é o momento de olhar para o caos, eu tenho que saber que caos é esse. Qual é o caos? Qual foi o grande caos da minha vida? O perder de si mesmo, né? Eu me dou tanto, eu tenho tanto para oferecer e eu ofereço tanto, a dificuldade de impor limite, de dizer não, de estar sempre disponível, que quando te perguntam o que você quer, né? Quando alguém me pergunta o que eu quero, eu já não sei. Né? O que eu quero? Não sei. Não sei o que eu quero? O que eu quero? Porque se eu tô com Maria, eu gosto de coisa que Maria gosta. Se eu tô com João, eu gosto de coisa que João gosta. Se eu tô com uma pessoa que gosta de festa, então eu vou pra festa, mas eu gosto de festa. Se eu tô com uma pessoa que quer ficar em casa, eu gosto de ficar em casa, mas eu gosto de ficar em casa do que eu gosto de verdade. Então talvez o seu caos tenha passado pela experiência de não olhar pra si, de não saber quem você é, de se esquecer de si mesmo, né? Não sei mais quem eu sou, o que eu quero, quais são as minhas reais necessidades. Talvez seja esse o ponto do caos. Culpa e inadequação é o 5º pilar, né? Então, assim, de repente eu quero padrões impossíveis, eu fico me comparando com as outras pessoas, eu coloco holofote no outro e aí eu sempre me acho inadequada. Eu nunca vou me achar adequada, porque, gente, se for para comparar com gente melhor, sempre vai ter. Óbvio que se for para comparar com pior, também sempre vai ter. Então, por isso que as comparações, elas não costumam ser muito úteis, né? E ao mesmo tempo um sentimento de culpa, né? Porque os padrões que eu coloco para mim são tão elevados, são padrões do plano das ideias, né? Eles são idealizados. E o plano das ideias, ele não se concretiza. O que é do plano do ideal, quando vem para a matéria, perde potência, perde brilho. Porque a matéria não vai ter o mesmo brilho que a ideia tem. E aí, como eu tenho tudo muito idealizado, quando eu venho para o pragmatismo da matéria, eu perco potência, eu não realizo, e aí vem o sentimento de culpa. Será que foi aí que o caos se instaurou? Eita, o povo tá escutando silencioso aqui, né? Acho que é porque o chicote tá comendo, né? E o último bloco é o bloco da ansiedade, da tensão, né? Talvez esse tenha sido o maior caos, né? O seu sistema talvez tenha sido de luta e fuga o tempo todo. Talvez tenha sido um ano tão intenso em que você precisou o tempo todo estar em estado de alerta máximo. Quando eu fiz, porque assim, gente, eu preparo para vocês o material e eu sou o primeiro sujeito, né? Eu experimento em mim, até para validar, para ver se a ferramenta é bacana mesmo ou não, né? Então,
eu faço a autoaplicação. E aí, quando eu fui aplicar esse mapa emocional aqui em mim mesma, a minha nota maior dos 5 blocos foi justamente nesse bloco 6 de ansiedade e tensão. Ao todo, você pode fazer até 12 pontos em cada bloco, né? A pontuação máxima seria 12, mas a gente não quer a pontuação máxima, a gente quer a pontuação mínima aqui, né? E eu fiz 10 pontos de 12 no bloco de ansiedade e tensão. E aí, quando eu parei para analisar, eu vi esse número e falei, caracas, porque eu não sou uma pessoa ansiosa. Não sou. Mas foi assim esse ano para mim, né? Agora, nesse último trimestre, não. Nesse último trimestre, eu apaziguei mais o meu espírito. Mas até setembro estava tudo muito forte, muito intenso. E aí, quando eu olhei para esse meu número, 10 pontos de 12 no bloco de ansiedade e tensão, eu parei para analisar. Falei, é verdade, olha só. Lá por volta de abril, eu tive picos de pressão arterial, minha pressão estava lá nas alturas. Fui pro cardiologista fazer exame, checar. E eu estava realmente tendo crise de hipertensão, né? Tem a ver com hormônio, né? Queda hormonal, tem a ver com uma série de coisas, mas é a pressão externa causando pressão interna. E aí eu olho e percebo, realmente, esse foi um caos para mim em 2025, né? Foi um ponto de caos. Então, dentro desse inventário aqui, né, nos 6 itens, né, que é sobrecarga, desorganização interna, impotência e desânimo, se perder de si mesmo, sentir culpa e sentimento de inadequação e ter ansiedade e tensão, o ideal é a gente parar e olhar e falar assim, deixa eu ver como é que foi o meu ano. Esse é o ponto inicial. E quando a gente olha e fala, como foi o meu ano, eu já estou indo para a primeira chave. Hoje eu vou te entregar a primeira chave. E a primeira chave está na primeira fala, no primeiro abracadabra. E disse Deus, haja luz. Então, no princípio, criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. O Espírito de Deus pairava sobre o abismo. E disse Deus, haja luz. É a primeira emanação divina. A primeira emanação, haja luz. Fiat lux, né? Olha lá o fósforo. Gente, se você, né, nunca estudou sobre isso, nunca viu que no latim, né, Fiat lux é uma expressão em latim que significa exatamente haja luz. É a primeira emanação de Deus. E o que é esse haja luz? Haja luz é a clareza. Porque se existe caos, na escuridão eu não vejo nada, eu não entendo nada. E o primeiro movimento é um movimento de gerar consciência. Esse é o primeiro movimento. Essa é a primeira chave. E é por isso que a gente está aqui. Por isso que a gente está nessa série aqui de 8 encontros. Porque nesses 8 encontros a gente vai construindo consciência. Construindo essa claridade. A gente vai gerando claridade. Ainda não é momento de resolver. Ainda não é momento de falar agora está tudo organizado. Não. É minimamente um momento de incidir luz para eu entender que caos é esse. A Cleide dizendo, se fosse em 2023, os números seriam bem diferentes de hoje. Todas as noites achava que não daria conta de prosseguir, mas Deus, sua misericórdia, me renovou a cada manhã. Oh, que maravilha, né? Sim, tem uns anos muito mais pesados, né? Que a gente pensa, a gente vai sucumbir, né? Não vou dar conta, eu vou sucumbir. E aí a gente acorda no outro dia. É o zero, né? Eu não sei o que vem depois, né? É o zero, eu não sei o que tá por vir. E aí a gente consegue, né? Esse um pouco a mais, a gente consegue essa dádiva. Muito bem, então hoje é esse dia, né, onde o caos, que não é prova de fracasso, o caos, ele é um chamado. Porque do caos se gera o cosmos, todo o cosmos se gera a partir do caos. Então o estado caótico não é um estado para a gente olhar para ele com desespero, para a gente olhar com raiva, é um lugar para a gente olhar com a tranquilidade de quem sabe. Algo vai acontecer. E a primeira coisa que vai acontecer nessa narrativa da criação, né? Esse primeiro lampejo do Fiat Lux, haja luz. Não é luz elétrica, não era nem o Sol nem as estrelas, porque o Sol e as estrelas foram criados depois. Essa primeira luz é uma claridade primordial. É uma primeira consciência que, do ponto de vista psíquico, vem como desejo.
Você sabe, esse haja luz, eu vejo muito nos meus pacientes de terapia, quando eles chegam para terapia pela primeira vez, e às vezes eles sentam aqui no consultório e eles dizem assim, olha, eu tô aqui, eu nem sei direito o que eu quero e o que eu preciso, mas eu tô aqui. Que interessante. É o lampejo primordial. Ele nem sabe ainda. Às vezes ele diz, minha vida tá tão bagunçada, tá tudo tão errado, tá tudo tão ruim. Eu tô tão sem energia, eu tô tão sem vontade, né? Às vezes até, como a Clélia falou assim, eu acho que eu nem vou acordar amanhã. Eu nem sei se tem esperança pra mim. Eu acho às vezes que nem tem esperança pra mim. Mas eu tô aqui. Que coisa linda. Que coisa linda. Eu, às vezes, falo para alguns pacientes meus nessa circunstância, dizendo assim, tudo bem, calma, calma. Se nesse momento você não consegue enxergar, deixa que eu enxergo por você. Se nesse momento você não consegue ter esperança, tudo bem, caminha com a minha esperança, caminha com a minha percepção. Às vezes a gente precisa de outra pessoa enxergando pela gente. Mas só de uma pessoa aceitar uma outra ao lado dela, quer seja esse outro um amigo, quer seja esse outro um guia espiritual, né, um líder que ele tenha como referência, quer seja esse outro um terapeuta, só de você aceitar um outro, é porque esse lampejo já começou dentro de você. E eu fico pensando, não é isso que está acontecendo exatamente aqui agora? Só de você estar aqui, dedicando esse tempo para assistir essa live, significa que dentro de você já existe um lampejo original. Esse lampejo original é um desejo. Você pode nem saber como as coisas vão se resolver, porque você ainda está no zero, você ainda está no louco ainda, meio perdidão, no caos. Mas minimamente você quer. Então esse desejo primordial é o número 1, é a primeira chave. É o Fiat Lux, é o haja luz. Essa emanação divina, que não é ainda a luz sol, não é ainda a lua, as estrelas, mas é a intencionalidade de uma consciência. Andréia dizendo, você é instrumento de Deus no zelo com as pessoas. Gratidão, minha linda. É isso. É o número 1. Como eu tenho trabalhado com vocês, né, os referenciais simbólicos, olha que interessante, né? Nesse símbolo, né, dessa carta número 1, né, desse símbolo do tarô, é o mago. Quem é o mago? O mago é justamente essa energia primordial da criação. E olha que símbolo interessante, ele tem uma mesa, né, ele está com o bastão levantado aqui, né? Ele tem o símbolo do infinito sobre a cabeça. Então, no número 1, nasce a possibilidade infinita de criar. O mago é aquele que cria, aquele que traz à existência o que não existe ainda, né? A figura do mago, ele representa isso. E sobre a mesa do mago, nós temos 4 elementos. Nós temos uma espada, temos um cálice, temos uma moeda de ouro e temos um pau, um cajado, um objeto de madeira. Nós temos aqui representado os 4 grandes elementos, que se inauguram nesse momento que vem a consciência. Haja luz, luz é consciência. Quais são esses 4 elementos? A espada é um símbolo que representa os nossos pensamentos. É a ideia. É uma ideia que eu tenho. Eu tenho uma ideia de que eu quero um 2026 melhor. Como? Eu não sei. Eu tenho uma ideia de que eu vou pagar minhas dívidas. Como? Não sei. Eu tenho uma ideia de que eu vou me curar desse problema. Como? Eu não sei. Eu tenho uma ideia. O como? Eu não sei. É a ideia, é a espada. A espada, ela representa o pensamento, a ideia. É o primeiro objeto mágico que eu preciso requerer para mim. Eu preciso assumir a consciência, a ideia, né? A Carol falando que em 2024 o caos externo era enorme, havia poucos problemas no campo prático. Hoje, mais em paz, enxergo que muitos dos problemas de 2025 decorreram do caos vivido. Haja luz, Fiat Lux! É isso, olha a consciência, gente. Essa sua fala compartilhada aqui conosco, né? Gratidão pela partilha. Essa fala é a luz, já é a luz, é a consciência.
O outro símbolo que está sobre a mesa é o cálice. O cálice, ele representa o mundo emocional, são os nossos sentimentos. E a consciência sobre o que eu sinto. Eu preciso ter consciência do que eu estou sentindo. Às vezes nós andamos pela vida de uma forma tão desprovidos de atenção que a gente não repara nem o que está sentindo. Né? Você chega no final do dia, assim, aí você tá com tudo doído. Nossa, dói o corpo inteiro. Né? O que são as dores do corpo? São justamente a consequência da falta de consciência. Quando você vê as doenças das dores crônicas, fibromialgia é uma delas, né? Por que a fibromialgia é uma doença muito recorrente para professores, bancários? São essas pessoas que vivem um estresse diário no ambiente de trabalho tão intenso, é uma sobrecarga tão intensa, e ele não olha para o desgaste emocional. E aí chega num nível de uma dor crônica como uma fibromialgia. Ai, Márcia, tô muito simplista isso. Não, lógico, não é simples assim. Mas observa. São aquelas pessoas que vivem uma sobrecarga emocional e elas não olham. O cálice dela já está derramando e ela não observa que está derramando. Tem uma historinha para falar, né, da pessoa se permitir olhar, né? Um discípulo está com uma xícara, né, um cálice, e o mestre vem, começa a colocar água, quando vê a água está transbordando, né? E aí ele falou, mestre, está transbordando o chá ou a água. Eu falei, mas né, você tá assim, você tá cheio e não percebe que tá cheio. É mais fácil perceber esse copo derramando água. Mas será que você percebe esse cálice das suas emoções derramando? Você percebe que passou da medida? Você consegue perceber quando alguém passou da medida com você? Quando alguém está numa relação que já é abusiva? Você consegue perceber? Às vezes nós nos tornamos capachos, né? Por quê? Porque nós não olhamos para as emoções. Então, o haja luz é um haja luz para a razão, a espada, para os nossos pensamentos, para as nossas ideias, mas é um haja luz para as nossas emoções. Para entender se esse cálice, como é que tá esse cálice? Ou às vezes está vazio demais, está faltando emoção, está faltando amor, está faltando alegria, está faltando as emoções boas desse cálice. O cálice precisa ter vinho, né? O vinho o quê? São as boas emoções. Às vezes esse cálice está seco, ó, há muito tempo, você não reparou. Haja luz. Fiat Lux, vem a luz. Vem a consciência. E quando eu tomo conta dos meus pensamentos e tomo conta das minhas emoções, eu vou materializar, aí aqui tá, né, essa moeda de ouro, que representa a matéria, o corpo físico. Corpo físico. Gente, quando o corpo físico adoece, é porque os corpos sutis, né, o nosso corpo emocional, os nossos pensamentos, o nosso campo energético, o nosso mundo espiritual já estava doente, ó. A materialização no corpo físico é algo que acontece porque eu não cuidei dos meus corpos sutis. E aí eu preciso que a luz venha sobre o meu corpo físico. Preciso entender esse corpo. Preciso saber o que não está bem em mim. Eu preciso olhar. Olhar para as minhas dores. Olhar para o meu sobrepeso. Olhar para o meu não cuidado com o corpo. Olhar para os meus órgãos internos. E aí a gente fala de fazer check-up. Mas é muito mais do que fazer check-up. Fazer check-up é o básico. Mas é você chegar à noite e entender que o seu corpo precisa descansar. E aí você vai pro celular e fica olhando um monte de notícia que te deixa ainda mais tenso, mais agitado. Você não está respeitando esse corpo. Você não está respeitando essa matéria. Você faz mais do que devia. Né? Tem uma pessoa que está aqui na live, ela não precisa se manifestar. Ela levou uns puxão de orelha. Fez uma cirurgia, ainda estava convalescendo da cirurgia. E aí foi ajudar a limpar a casa. Pelo amor de Deus, gente. Se nem fez cirurgia, você descansa, criatura de Deus. Cadê o respeito com o corpo? Cadê o respeito com a matéria? Né? Mas eu tô falando dela, não vou falar o nome, porque eu conto o milagre, não conto o nome do santo. Mas vocês acham que a exclusividade dessa pessoa pode ser que uma meia dúzia que acha, mas tá falando de mim, a Márcia sabe que eu fiz cirurgia?
Porque é muito nosso, do não respeito ao corpo. E o haja luz é um haja luz para esse elemento do corpo, né? Essa moeda que ela está representando a matéria, o corpo. E o que o pau está representando? Está representando a ação. Se eu entendo melhor os meus pensamentos e os controlo, se eu entendo melhor as minhas emoções, vejo como é que está meu cálice, cuido do meu cálice, né, das minhas emoções, e se eu olho para esse corpo e eu cuido desse corpo, eu vou me colocar em ação. Fiat Lux, haja luz, é o momento inaugural, ainda não é hora de agir, né? A carta do mago não fala ainda do momento de ação. O mago ele pronuncia, né? Ele traz, né, a fala, né, o abracadabra. Ontem eu falei sobre o abracadabra, né? Quem não estava ontem talvez não conheça, que abracadabra é a junção de duas palavras de origem hebraica e aramaico, né? Tem essa origem lá mais antiga do que o próprio hebraico, a origem também no aramaico, que uma é fala, palavra falada, e a outra é acontecer, fazer. Eu criar, eu crio enquanto eu falo, que são justamente as 10 emanações, né? Que Deus diz, haja luz e houve luz, haja isso, haja aquilo, né? Deus foi falando e pelo poder da palavra tudo foi sendo criado. Isso é abracadabra. Enquanto eu falo, as coisas se criam. O poder da palavra na criação. E esse poder da palavra dita, desse abracadabra, o momento inicial é o momento ainda da pronúncia. Eu ainda não saí para fazer, eu não saí para executar. O número 1 não é número de execução. Você veja, nós saímos do zero, que eu estou totalmente perdida, é o caos. Eu preciso respirar para aceitar o caos. Entender que não está no meu controle. Nada tá. Sai dessa ilusão do controle e aceitar, permitir que eu seja protegida e mesmo nesse estado de caos que eu estou, mas trazer a luz. O teste que eu mandei, que alguns já receberam aí, se você não recebeu, manda mensagem no direct ou no WhatsApp, enfim, manda mensagem que eu vou mandar para você, a inscrição para você receber o material. É uma forma de você lançar luz. Interessante que a palavra consciência, ela se origina do latim e é a junção de duas palavras, com, que é junto, né? Todas as palavras que tem, né, esse prefixo com significa junto, e scientia, que é conhecimento. Então é um conhecimento que vem junto com. Quando eu e você nos unimos, nós geramos consciência, nós geramos um conhecimento. Eu estou aqui por isso. Porque aqui com você, ao me colocar junto com você, eu estou gerando. Agora é interessante que eu não gero só para você o conhecimento, eu gero para mim. Nós estamos nessa conexão enquanto eu falo, você me escuta, você fala também, porque às vezes alguns vêm aqui, digitam uma coisa, outra, compartilham aqui na conversa, né, durante aqui a live. Nessa troca, que às vezes nem é troca falada, porque muitos nem escrevem nada aqui, mas é uma troca energética, você está aqui, esse momento seu de intencionalidade, nessa troca, no com nós geramos ciência, no com se gera ciência, juntos nós geramos um conhecimento, e esse conhecimento, ele gera luz, né? Então, luz, do latim lux, traz, né, é o prefixo também de lúcido, de lucidez. Então, o estar junto aqui gera uma lucidez. É por isso que nós vamos caminhar 8 dias juntos para gerar lucidez, para você sair da escuridão. Quando a consciência chega, o caos não some. Não. Tá tudo apagado na sua casa e tá uma bagunça. Aí você vai lá e acende a luz. A bagunça desaparece? Não, a bagunça não desaparece. Então a luz, ela não elimina o caos, mas ela permite o início do movimento. Então haja luz. Porque o próximo é o movimento. Amanhã eu vou falar de movimento. Amanhã eu vou dar a primeira chave de movimento. Mas a chave de hoje, que é a primeira chave, ela é a chave que traz justamente essa coroação. É o momento que eu recebo, né? E aí é interessante, vou mostrar de novo o desenho aqui, ó. No alto da cabeça é um infinito. A coroa aqui é um infinito. Eu recebo a luz, traz para mim uma infinidade de possibilidades. Uma infinidade de possibilidades. E aí, tá fazendo sentido para você?
Tá caindo as fichas aí? Vou fazer aqui rapidinho um raio-x de luz. Olha só. Onde é que você está precisando de luz na sua vida? Onde está escuro? Quer ver? Por exemplo, você sabe quanto que você está devendo? Para aqueles que estão com dívida, porque talvez você não tenha dívida. Parabéns por terminar 2025 sem dever nada para ninguém, nem para o banco. Parabéns. Mas se não é o seu caso, se você está terminando 2025 e sabe que está devendo, pode estar devendo para pessoa, pode estar devendo para banco, pode estar devendo cartão de crédito, que é banco também, né? É banco também. Mas se você está devendo, você já fez as contas de quanto você deve? Talvez seja aí que você precisa de incidir luz. Minha agenda é tumultuada, eu faço um monte de coisa. Será que é aí que você está precisando de luz? Você já pôs no papel tudo que você faz? Teve um mentorando meu desse ano, mais no início do ano. Ele estava com uma meta de ir aos poucos deixando um trabalho que ele tinha para ir fazendo o negócio pessoal próprio, né? Ele queria tocar o próprio negócio, ele tinha que deixar o trabalho. E aí ele tinha qual que era o projeto que ele ia tocar, né, na vida pessoal, sozinho, né, na vida pessoal, né, na vida profissional, mas sozinho, na carreira solo. Tava bem definida a meta, a gente já tinha trabalhado isso muito bem, a gente tinha trabalhado isso no final do ano passado, qual que era a meta, como é que ele ia alcançar a meta, isso já tinha sido muito bem definido. Só que aí eu via que a coisa não estava evoluindo, né? Aí um dia eu sentei com ele e falei assim, vamos fazer o seguinte, deixa eu montar aqui com você como é que são os seus horários de trabalho. Gente, assim, foi interessantíssimo, porque nós começamos a montar os horários de trabalho e ele estava trabalhando algo em torno de 48 horas por semana nessa empresa para a qual ele prestava serviço. E aí eu olhei para aquilo e falei assim, e qual é o horário que você vai executar o seu projeto? Porque com mais de 48, em torno de 48 horas para essa empresa, qual que é a hora que você vai fazer o seu? Não sobrava. Porque, gente, tem que dormir, né? Tem que comer. tem que dar atenção pros filhos, né? Ele tem filhos, tem que, sei lá, nem sei se tem que namorar, de repente não tem, né? Ai, não sei, pra mim tem. Não posso, né? Não dá pra poder perder algumas coisas importantes da vida, namorar uma delas. E ele não tinha se dado conta. Então a meta estava clara, tinha definido, tinha desejo, tinha intenção, mas estava faltando lançar luz, lançar consciência sobre a agenda. Você tem a sua agenda na palma da sua mão? Ou você é aquela pessoa que vai indo atrás dos compromissos e não põe no papel? Será que é aí? Será que você tem que lançar luz sobre a sua saúde? Qual foi a última vez que você fez um check-up? Qual foi a última vez que você fez exames, que você foi ao médico? Qual foi a última vez que você olhou para o seu corpo e realmente analisou como é que estão suas taxas? Tem mulher que já tá aí batendo uns 48, 50 e não sabe dizer como é que estão os hormônios. Pelo amor de Deus, gente! Você tá aí na pré-menopausa, nesse climatério. Tá querendo matar um e acha que é instinto assassino. É falta de hormônio, pelo amor de Deus. O que é isso acontecendo? Você não sabe? Onde é que você tem que lançar a luz? Esses são os primeiros feixes. Então, o primeiro feixe, de repente, é você tirar um tempinho, abrir o aplicativo do banco e ver quanto que é essa real dívida, né? Talvez um primeiro lampejo de luz seja sentar e fazer sua agenda semanal, colocar direitinho lá tudo que você faz, né? Talvez o primeiro lampejo de luz seja marcar essa consulta. Talvez o primeiro lampejo de luz seja conversar com alguém sobre um assunto que está te incomodando. Quando eu digo haja luz, eu tenho que entender onde da minha vida eu estou precisando incidir luz primeiro. Então, o haja luz é uma primeira chave. Mas eu preciso virar essa primeira chave com coragem. Senão você vai continuar apagando incêndio. Senão você vai continuar fazendo 1001 coisas não chegando em lugar nenhum. Senão você vai continuar prometendo um monte de coisa no final do ano e vai chegar no próximo final do ano frustrado de novo. Senão você vai até realizar as coisas, mas vai estar cansado. E aí a sensação de esgotamento vai fazer com que parece que não valeu a pena atingir o que você atingiu. Você até atingiu, mas parece que não valeu a pena, porque está esgotado. Né? Está esgotado por quê? Porque não olhou, porque não teve luz, né, sobre o processo. Senão o dinheiro vai continuar entrando e saindo e você vai continuar empobrecendo.
Porque a prosperidade não diz respeito só à entrada, mas diz respeito à gestão do que entrou. Senão você vai continuar com uma sensação de que tá sem sentido, tá desmotivado. O caos não te define, mas se você não virar a primeira chave do haja luz, e a primeira chave do haja luz é o primeiro lampejo. Às vezes você diz assim, não vou fazer as contas do quanto eu tô devendo não, porque eu não tenho dinheiro para pagar. Não é sobre agir, é sobre se posicionar, é sobre colocar na mesa os seus utensílios. É sobre olhar para sua taça e ver se ela está cheia demais. É olhar suas emoções, ou se está faltando. É sobre pegar essa espada do pensamento, entender, ter discernimento sobre os reais pensamentos, as suas reais intenções. É sobre olhar para esse corpo, pegar essa matéria e dizer, não, aqui eu vou dominar essa matéria. É sobre o sim primordial. O haja luz é o sim primordial. O sim primordial pode ser o sim, inclusive, para encerrar um ciclo. Quando eu estava preparando essa aula aqui, eu lembrei de um sim primordial que aconteceu há alguns anos atrás. O meu avô, ele teve derrame, o AVC, ele teve 3 AVCs em sequência, e ele ficou muito, muito, muito debilitado, né? Ele perdeu os movimentos, ficou acamado e o cérebro foi perdendo potência, foi entrando num estado de demência em decorrência dos AVCs ocorridos. E foram 5 anos definhando numa cama. 5 anos. E ele parecia estar pronto para partir. Ele desejava partir, quem não desejaria naquela condição, né? Ele era um homem muito ativo antes do AVC, de subir em árvore para cortar galho. Desnecessário, né? Dos seus mais de 80 anos de idade, não devia fazer isso, e fazia. E era muito sofrido, né? Eu os visitava todos os domingos, e era muito sofrido ver aquela condição. E aí um dia o Lindomar virou para minha avó e disse assim, vó Geralda, a senhora sabe que o vô Marcolino não vai partir enquanto a senhora não permitir, né? Ele teve aquela iluminação naquela tarde para falar aquilo para ela. Ela, não, isso é coisa de Deus, eu não tenho nada a ver com isso. Era um casamento de 60 anos, né? Então ele disse assim, mas assim, existe um respeito de Deus para com a senhora, existe um respeito do próprio Marcolino em relação à senhora, né, enquanto companheiro de uma vida toda. Mas aí ela, né, caiu. Minha avó era muito apegada, minha avó era um estilo de mulher assim, extremamente apegada. E lógico, como não seria, né, o companheiro de uma vida. E aí ela chorou. E aí nós conversamos com ela, né? Não fui eu que introduzi o tema, mas eu conversei com ela. Falei, avó, é difícil, né? Mas é preciso permitir a partida. Ele está sofrendo, a senhora está sofrendo. É preciso permitir a partida. E eu me lembro naquela tarde de domingo que nós conversamos muito, muito, né? E ela abriu o coração, falou, chorou. E ela deu conta de fazer uma oração naquela tarde de domingo, dizendo que a vontade de Deus fosse feita, né? Porque ela entendia o nível de sofrimento dele e que então ela permitia que a vontade fosse feita, né? Eu permito que ele morra, não é sobre isso, né? Mas ela abriu, foi um primeiro sim, foi um lampejo, foi uma consciência. Até aquele momento ela não tinha tomado consciência de que o desejo dela, aquele apego dela interferia no processo da partida dele. Aquele momento foi o momento do haja luz. E foi tão interessante. O meu avô partiu no dia seguinte. No dia seguinte, o meu avô partiu. Sereno, em casa. Ele não piorou, não houve um agravamento do quadro. Sereno ele estava deitado, sereno ele partiu. Então, esse haja luz, a consciência, ela vem até nesses espaços de dor, sabe? A lucidez de que eu tenho que colocar um ponto final em algo. Tá doído, né? Eu sei que eu toquei num ponto doído agora. Mas essa lucidez, até para dizer que eu tenho que pôr um ponto final em algo no qual eu estou apegada.
e não quero, ponto final. Mas quando a luz vem, a gente tem clareza mental, a gente tem clareza emocional, a gente respeita a matéria, o corpo, e a gente age, né? A gente tem força para ir para a ação, seja qual for a ação que tem que ser tomada. Às vezes a ação é simples, é só uma oração. Às vezes a ação é simples, é conversar com alguém. Às vezes a oração é complexa, é começar a ir para academia. Essa ação é difícil. Não sei o que é a ação que vai ser exigida de você, mas a ação, ela vem quando eu domino os primeiros elementos, quando eu domino a minha mente, quando eu não é dominar as emoções, ninguém domina as emoções, mas quando eu entendo as minhas emoções, eu respeito o meu mundo emocional, quando eu entendo o meu corpo e eu respeito essa matéria, né, que é o meu corpo, mas é mais do que o meu corpo, é todo esse mundo material que está aqui, a ação flui, a ação começa a me conduzir para os lugares adequados. Então eu espero que você hoje tenha assumido essa chave. Haja luz. Me procura aí no direct para preencher o formulário. Eu vou mandar para você um inventário do Haja Luz, né? Essa ideia que eu trabalhei aqui um pouquinho com você, aqui agora, né? O raio-x da luz. Quais são as áreas da minha vida que necessitam de luz? Vou mandar para você esse inventário para te ajudar na reflexão. Amanhã, às 20 horas, estarei aqui novamente. Compartilha aí como é que você está se sentindo no final dessa live. Dá uma luz aí para mim, por favor. Dá uma luz, então o povo tá subindo os coraçõezinhos, né? Número 100. Dá uma luz aí de como é que você está se sentindo nesse final. Inaugurar consciência não é um ato simples. Na terapia, por exemplo, é tão desafiador, né? Quando a consciência vem no processo psicoterápico, muitas vezes a pessoa fica meio atônita, né? Ela assume, mas não assume direito, né? Ah, tá bom, não vai poder participar, mas vai ficar gravada, tá? Aí você assiste depois, né? A de amanhã, já que você tem esse compromisso, tá bom? Inês falando gratidão, abençoada noite, fica com Deus. Até amanhã! Ó, André, é excelente, forte. Então, o momento da consciência não necessariamente é um momento simples. Haja luz, aí vai ficar tudo lindo. Não vai ficar tudo lindo, o caos está lá, mas a consciência é o início, é o start, para a gente, a partir daí, continuar, né? Suas palavras são sábias, traz luz. Osvaldo falando gratidão. Clélia, tá sendo ótimo. Tamo junto, todo dia. Quem não puder assistir ao vivo, assiste depois que fica gravada, mas quem puder vir ao vivo, vem ao vivo, porque estando aqui a gente, né, fomenta junto aqui essa energia da caminhada, ok? Beijo no coração e até amanhã. Bye, bye. Iluminada por tanta sabedoria, gratidão, boa noite. Desafiador acessar a consciência, mas obrigada. Isso aí. Vamos junto que a gente vai mais fácil, né? Junto, consciência com é junto. Então vamos junto que a gente vai conseguindo.